Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade às aulas de economia política para iniciantes. Hoje, com a unidade 2, o mercado, da primeira aula. Nós vamos falando sobre as definições, todas as características do mercado a partir de agora. O conceito de mercado. Em sua acepção tradicional, o mercado caracterizava-se por um lugar determinado em que se realizavam transações econômicas. Por tradição histórica, esse conceito chegou até hoje. Então, quando as pessoas dizem mercado, às vezes pensa assim, ali na esquina, né, ou lá na Calcedônia, lá em Náucrates, lá em Bizâncio, lá em Flandes, que era da antiguidade como um todo. É, então, o mercado antigo tinha essas características aqui da imagem, ó, onde você vê as pessoas colocando suas bancas, trazendo seus produtos e ali realizando as trocas dentro do mercado antigo. Então, os mercados daquela época eles tinham grandes rotas comerciais, né? Essa aqui, essa vermelha, a rota da seda, a China trazendo produtos para o Ocidente e levando produtos para o Oriente. Aí esse comércio aqui também com as Índias, né? Na ilha de Java, aqui a Índia, passando pela África, todo o Oriente Médio, até chegar na Europa. Em cada lugar desse tinha um mercado tradicional. Na Arábia tinha Meca, onde foi fundado o islamismo. Aqui você tinha Istambul, aqui na Constantinopla, hoje Istambul era a antiga Constantinopla. Você tem os mercados de Náucrates. Aqui na Europa você vai encontrar a grande feira de Flandres, né, de Champagne, na França, que eram pontos de mercados comerciais naquela época. Então, essa era a definição de mercado naquela época. Agora, mercado hoje, né, agora é uma abstração, do ponto de vista econômico, o mercado não é, quando a gente fala mercado, ele não se refere a um local, e sim a existência e o entrechoque das forças que são da procura e da oferta, que aparecem antagônicas, mas que se juntam. Em uma linguagem mais popular, mercado seria o encontro entre a oferta e a procura. Então, quando eu digo mercado da soja, eu não estou me referindo a um lugar onde tem vendendo soja. Quando eu digo mercado do boi gordo, significa que é um lugar onde está vendendo boi gordo. Eu estou dizendo que há procura e há oferta para ele. Para existir mercado, precisa desses dois elementos. É oferta, mas também tem que ter procura. Por exemplo, no Polo Sul, não adianta ter oferta de geladeira que não vai vender, porque lá faz muito frio, então não precisa de geladeira. Então, são exemplos que ele dá. Formar mercado significa que tem que ter esse entrechoque entre as forças da oferta e as forças da procura, né? Seria importante isso. Mas com essas explicações vocês vão entender o que ele fala nessa questão de mercado, né? Outro conceito que vocês vão aprender hoje é derivação de mercado. A gente costuma dizer que o mercado de fator de produção, que é aquele do trabalho, da natureza, dos recursos produtivos, como os bens de capital ou instrumento de trabalho, a capacidade tecnológica, o saber, a capacidade gerencial, ele é derivado do mercado de produtos, que é o mercado de produtos finais, né? Aqui você vê um gráfico mostrando que você tem o mercado de produtos, que é o mercado de bens e serviços. Aqui embaixo você tem mercado de fator de produção. Quando há mais procura e oferta por bens e serviços, haverá mais procura e oferta por fator de produção. Por isso a gente diz que o mercado de fator de produção é derivado do mercado de bens e serviços. Para quem não entende a questão de derivado, eu vou lembrar vocês daquilo que vocês aprenderam na esquina, lá no ensino fundamental. Mercado derivado, você pode fazer analogia com substantivo derivado. O que é um substantivo derivado? É aquele que precisa do adjetivo para existir. Por exemplo, beleza é um substantivo derivado do belo. Pureza é um substantivo derivado do puro. Avareza é um substantivo derivado do avarento. Então, aí você encontra esses. Então, ele pode dizer que quando há mais procura e oferta do mercado de bens e serviços, haverá mais procura e oferta no mercado de fator de produção.
Vou dar um exemplo aqui. Havendo mais procura por camisetas de algodão, por exemplo, haverá mais procura aqui no mercado de fator de produção por mais teares para produzir o tecido, por mais algodão lá da roça, por mais trabalhadores nas tecelagens, nas confecções, quer dizer, e saber fazer. Quanto mais pessoas tiverem essa tecnologia, melhor. E isso vai aquecer o mercado de fator de produção. Então, se diminuir a procura por camiseta de algodão, diminui a procura pelos fatores de produção da camiseta de algodão, que não é só o algodão. Tem as máquinas, equipamentos, trabalhadores, tudo aquilo ali. Agora nós vamos passar para as tensões entre a oferta e a procura. Você tem aqui o mercado firme, ou seja, desse entrechoque entre a oferta e a procura. Você tem ele firme quando as forças da procura parecem superar as forças de oferta. Então está tendo oferta, mas a procura está superior. Isso sinaliza os preços para cima, né? Puxa os preços para cima. Daí a gente fala que é firme. Mercado frouxo, vou para o segundo aqui, é quando as forças da procura parecem menos vigorosas que a capacidade de oferta. Você está tendo um mercado frouxo, né? Está ofertando, mas não tem procura do mesmo patamar. Quando o mercado é estável, é que as duas forças se mantêm equilibradas. Esse parágrafo aqui é muito importante para reforçar a tese do conceito abstrato de mercado. Quando nós dizemos que o mercado está firme ou frouxo, não estamos querendo dizer que as paredes do mercado estão sólidas ou rachadas, estão frouxas, né? Nós estamos referindo a um comportamento da procura e da oferta nesse mercado. Então, se eu digo que o mercado da laranja está frouxo, é porque está tendo mais oferta do que procura. Se eu digo que o mercado da soja está firme, é porque está tendo mais procura do que oferta. E assim, se eu disser que ele está estável, é porque está em equilíbrio, né? Está na mesma posição de procura e oferta. Aqui vocês vão ver esses exemplos aqui, né? O balanço no campo aqui, a notícia, mercado firme. Menos café na safra 2021 segura preço lá em cima, porque você vai ter mais procura do que oferta e o preço vai sinalizar para cima. Você mantém o preço do café em alta por causa da safra menor em 2021. Outra notícia aqui, ó, queda do boi e mercado do milho mais frouxo em novembro. Então, o mercado do boi, né, o mercado do milho, né, o mercado estava mais frouxo, ou seja, havia mais, ou seja, seria nesse caso, esse exemplo, haveria muito mais oferta do que procura por boi ou por milho, tá? Por isso que ele fala que ele está frouxo. É nesse sentido que a gente explica isso. Agora nós vamos ver quanto a vida útil do produto. Quando a vida é útil, é a questão da utilidade do produto. Enquanto ele for útil para as pessoas, para as empresas, tudo isso, ele será um produto de mercado em expansão. Quando a gente fala mercado, nós estamos trabalhando com o mercado individual. Não é um mercado global, é um mercado individual de um produto qualquer. O mercado de expansão é porque nele estão ocorrendo simultaneamente deslocamentos para mais na procura e na oferta. Está subindo a procura e a oferta dele, porque todo mundo está querendo, todo mundo está usando, aí a procura sobe, a oferta sobe, e assim, enquanto ele tiver vida útil, ele vai seguindo. E o mercado em contração é quando ele está perdendo expressão econômica. É porque nele a procura e a oferta estão se contraindo, porque ele está perdendo o interesse dentro da economia. Olha, observa aqui esse gráfico aqui, ó. Você pega o arroz, por exemplo, no Brasil, há muito tempo ele está sempre em expansão, porque sempre tem oferta e sempre tem procura. Às vezes tem mais oferta do que procura, às vezes tem mais procura do que oferta, mas sempre os dois estão caminhando, porque o arroz é um hábito cultural brasileiro, né? Você pega, por exemplo, exemplos mais antigos, como, por exemplo, é, o mata-borrão, não sei se você ouviu falar em mata-borrão. Mata-borrão não é inseticida. O mata-borrão era um produto que era absorvente, que colocava nas escrivaninhas, nas carteiras escolares, quando se escrevia a caneta tinteiro ou a pena, né? Que ela molhava a pena na tinta e escrevia. Porque aí ela absorvia aquele excesso de tinta, a pessoa levantava o papel, se dava uma secada, estava pronta a carta, o documento que ele estava fazendo. Então,
esse mata-borrão era importante. Ou às vezes colocava ele com uma espécie de um enxugador de tinta, passava por cima assim para tirar o excesso dele. E ele sugava a tinta, tanto por baixo como por cima. Com a invenção da caneta esferográfica, o mata-borrão perdeu utilidade, então ele caiu em contração, desaparecendo quase que completamente. Você pode dar exemplos, por exemplo, do do televisor, né? O primeiro televisor que surgiu foi preto e branco, e a válvula. E ele entrou em expansão, todo mundo produzindo, todo mundo querendo, aqueles que tinham condições, é claro. Então ele chegou até atingir o pico. E ficou lá algum tempo. Quando inventaram a TV colorida, ele caiu em contração. A TV colorida subiu, né, em expansão. Aí veio a TV transistorizada, subiu. Né, e hoje em dia, aquela TV de tubo também foi chique na época aí. Comprar aquelas televisões pesadas era a coqueluche daquele momento. Eu mesmo comprei uma. Hoje em dia elas perderam valor, porque não tem procura por ela mais, né? Então ninguém oferta isso mais, porque hoje em dia tem as TVs aí de plasma, de LED, etc, etc. Você pode dar N exemplos, por exemplo, por exemplo, eu vou falar da moda, né? A moda vai e vem. Ela tem hora que ela está em expansão, o produto, depois volta, está em contração, depois volta. A mini saia na década de 60 para 70 estava um fervor, né? Para horror das mães das famílias brasileiras. As filhas todas de mini saia na rua, na época da Jovem Guarda, né? Vanderleia, Martinha, Vanusa, etc. aí. Depois ela teve um período que ela entrou em contração, quase não usava. Depois ela retornou e ficou como moda aí ao longo do tempo. E por aí vai. Por exemplo, você pode colocar como exemplo o, o torrador de café, que ainda existe, mas ele está em contração. Você tem, por exemplo, o ferro à brasa, que ainda existe, mas está em contração. Você tem, por exemplo, é, aqueles aparelhos de gilete antigo, né? Aquilo está em contração, mas existe ainda. Ou seja, tudo que não estiver. Os primeiros celulares eles pareciam um tijolão, todo analógico. Hoje em dia nem fabrica, e os que existem virou peça de museu, né? Ele não tem utilidade. Então, essa questão de expansão e contração tem a ver com utilidade. E durante essa expansão, durante essa contração, tá sempre aquelas tensões, hora mais firme, hora mais frouxo, hora estável, o mercado de um produto qualquer. Na próxima aula, a gente vai explicar sobre as estruturas de mercado, de Stalkerberg. Então, aguardo vocês na próxima aula. Ok?